João 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura: o que comia do meu prato, o que comia do meu pão, traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Amém. Que Deus em Cristo possa nos abençoar na meditação, na reflexão da sua bendita e poderosa palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma quinta-feira aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Rogamos pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos ensines, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, a compreender, ó Pai, o assunto que estaremos tratando aqui, que a tua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro e também venha de encontro a nós, que possa a sua palavra nos confrontar, nos exortar, nos ensinar e nos instruir em justiça, para que possamos então cumprir os teus propósitos com o auxílio e na pessoa de Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos estar totalmente focados no Senhor, a fim de vivermos o Evangelho na íntegra, Senhor, vivermos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aplicarmos essa boa mensagem, essa boa notícia a todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, nos auxilie, é o que nós te pedimos. Amém, amém, amém. O nosso tema de hoje é: sede servos uns dos outros, servindo uns aos outros. Nossa oração é que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu acredito que bem provavelmente a gente não deva concluir esse estudo hoje. A gente vai iniciar hoje,
e a gente vai dividir esse estudo em duas partes, tá? Por ele ser assim bastante profundo e com um conteúdo bem vasto. A gente vai trabalhar esse conteúdo em dois estudos. O primeiro hoje e o segundo, se assim Deus permitir, na semana que vem. Bem, a sociedade, ela não nos incentiva a viver uma espiritualidade outrocentrada. A sociedade não nos incentiva a viver uma vida cristã que enxergue o outro. Pelo contrário, se a gente apenas reagir ao estímulo ou aos estímulos do meio em que nós vivemos, a nossa vida será altamente egoísta. A nossa vida será altamente autocentrada. Nossas cidades, a sociedade tem como pressuposto principal as necessidades dos indivíduos e não necessariamente as carências que a sociedade e a cidade tem. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman analisa em seus diversos livros aquilo que ele chama de mundo líquido de nossas cidades, marcado por um relativismo, por um individualismo, por um consumismo e direitos pessoais que supervalorizam a pessoa. E como Bauman afirma, a sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação das pessoas. As pessoas estão o tempo todo insatisfeitas. Nada é sólido, tudo é líquido, tudo é relativo, tudo é muito insatisfatório. E parece que a mídia move-se a partir do desejo que temos de satisfação pessoal para nos bombardear com uma série de ofertas. O consumo, ele é pensado a partir do prazer individual de cada um. O mercado com crianças, adolescentes, jovens, cresce não a partir de princípios e valores, mas cresce daquilo que dá dinheiro, daquilo que é atrativo. A educação coloca a criança no centro, pais colocam os filhos no centro, professores tornam-se vilões para os pais, né? E eu sou professor, sei muito bem o que isso significa. Tudo para nossos filhos e possível sem sofrimento, sem luta, sem dor. A gente está ali para poder satisfazer os desejos dos filhos, né? Dos filhinhos de papai, talvez assim, né? A gente pode dizer. Os casamentos, por exemplo, acabam na luta pelo suposto direito pessoal que cada um tem, né? De ser feliz. Eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, então eu vou abrir mão do meu casamento porque eu quero ser feliz, e esse casamento para mim está sendo um empecilho, um impedimento eu ser feliz. Muitas pessoas pensam assim. Jovens reagem a todos esses estímulos, né? Regendo a sua vida, fazendo da sua vida segundo o que eles querem. Segundo o que eles querem. Se forem pressionados no trabalho, tiram alguns meses ou anos de férias, né? Férias permanentes, né? Para fazerem um mochilão. Eu conheço pessoas que vivem viajando, fazendo suposto intercâmbio, né? Europa, América, né? Ou darem um tempo na Ásia, cansaço, acumularam no curto de tempo de trabalho aí. Os jovens estão muito, afadigados, né? Sem trabalhar. Olha que hoje, para uma pessoa se aposentar não é fácil não, né? E os jovens estão começando a trabalhar agora e já estão tão cansados. A geração que a gente vive, que é a geração Y, tem a marca do imediatismo. Tudo tem que ser imediato, tem que ser agora. Prazer imediato, retorno imediato, tudo instantâneo. Essa é a nossa época, essa é a era que a gente vive. Dizemos que não temos o suficiente, e aqui
A minha palavra é mais focada naqueles que trabalham, têm os seus recursos mensais regulares, né? A gente diz que não tem o suficiente para viver por qualquer motivo, né? A gente diz que não tem roupa, mas os nossos armários muitas vezes estão abarrotados de roupa, né? Nós dizemos que não temos sapatos, né? Estamos sempre insatisfeitos, mas às vezes a gente fica tropeçando nos sapatos o tempo todo ao longo, né, dentro da nossa casa. A gente diz que não tem, mas tem um monte aí jogado pela casa. Dizemos que não temos dinheiro, mas a gente troca de celular o tempo todo, troca de computador, dá um upgrade, automóvel, todo a gente faz facilmente o bolso para comprar smartphones, iPads, iPods, carros, casas, mas dificilmente nós temos o costume e a prática de abrir o bolso para ajudar as pessoas. Somos capazes de jogar fora centenas, milhares, né, de reais com coisas que às vezes a gente compra só pelo prazer de comprar, e quando chega em casa, aquilo que a gente comprou, a gente simplesmente deixa de lado, mas nós somos incapazes de investir, às vezes, 1 centavo ou alguns reais em pessoas. Passamos horas ou ganhar alguns minutinhos ajudando uma pessoa em extrema necessidade, carência. A lista que revelam as marcas do nosso egocentrismo, gente, é muito grande. Se a gente ficasse aqui a noite inteira falando o que a gente faz como produto do meio de uma sociedade individualista e egocentrista, a gente ficaria aqui a noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira falando. A verdade é que nós somos, de fato, infelizmente a gente pode dizer isso, produtos do meio de uma sociedade completamente líquida, completamente focada em si mesma, ensimesmada. O fato é que tendemos a sugar de nossas cidades, de nossas sociedades, ao invés de servir as nossas cidades, servir a nossa sociedade. E nas igrejas? Como que a gente pode falar sobre esses assuntos? Eu penso que na igreja, muitas vezes, essa atitude se repete. Infelizmente. Nós desejamos muito para nós e dedicamos muito pouco para as pessoas, para o outro. Nós consumimos pessoas, consumimos relacionamentos e pouco contribuímos para com as pessoas e para com relacionamentos. Ter parece ser o protagonista das nossas vidas. Ter, consumir, possuir. Dar parece ser um vilão. A gente pouco dá, né? As nossas histórias, muitas delas não são marcadas pelo doar, pelo dar. E se nos dizemos cristãos, se nos encaramos como cristãos, há algo muito sério em nossa forma de viver, que a gente pode caracterizar como uma forma disfuncional do padrão cristão. E como Mahatma Gandhi disse, certa vez, ele disse assim: eu gosto do Cristo, eu gosto do seu Cristo, falando para os cristãos, eu gosto do seu Cristo, não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo, isso é um problema
muito sério, né? E faz lembrar de uma coisa que eu ouvi uma vez, que me marcou muito, de um missionário que foi preso, e ele foi parar numa masmorra, fria, gélida, e lhe deram um pedaço de cobertor, e quando ele entrou naquela prisão, tinha lá um homem também, que estava lá com seu pedaço de cobertor, mas morria de frio. E ele comia, mas não se satisfazia, ele tinha frio, mesmo com aquele pedaço de cobertor. E quando eles começaram a conversar, ele disse que era cristão, aquele homem ficou muito bravo, muito feroz, disse que não gostava de crentes, não gostava de cristãos, mas o fato é que os dias foram passando e aquele homem foi percebendo algo no cristão, que de fato era algo que o diferenciava das outras pessoas. Porque todas as noites, aquele cristão pegava do seu cobertor e dava para o homem que estava morrendo de frio e ficava com frio, para que o outro se aquecesse. E ele pegava parte da sua ração, daquela comida que vinha para ele, e dava para o outro. Todos os dias, todas as noites. De modo que um dia, aquele prisioneiro, que não gostava de crente, disse a ele assim: se o seu Cristo for a metade do que você é, eu gostaria de aceitá-lo e de conhecê-lo e de servi-lo. E aquele cristão diz assim: eu não sou nem um dedinho mindinho de quem Cristo é. E tudo que eu sou é uma expressão do próprio Cristo, mas eu sou muito menor que Ele. Ele é muito melhor do que eu. E o fato é que aquele homem demonstrou quem Jesus era por meio das suas atitudes. O que mostra para a gente que há um caminho alternativo para se viver nessa sociedade. Há um caminho alternativo para se viver o cristianismo bíblico, que é o caminho, que é uma proposta que pode nos tirar da inércia do consumo. É uma proposta que pode nos tirar do individualismo. É uma proposta que pode nos tirar do foco de nós mesmos. É uma proposta que pode nos fazer olhar para as pessoas, para fora, para o outro. Que proposta é essa? É a proposta do serviço. A proposta do serviço. Os evangelhos vão apresentar para a gente Jesus como aquele que não veio para ser servido. Os evangelhos nos mostram que Jesus é aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que Marcos escreve no capítulo 10, versículo 45. E tanto aqui, nesse texto, como também em outros textos, há indicações de que Jesus entendeu o seu ministério à luz dos cânticos sobre o servo de Deus em Isaías, capítulo 42, verso 1 em diante, capítulo 49, verso 1 em diante, capítulo 50, verso 1 em diante, capítulo 52, verso 13 a 53, em diante. O que significa dizer que Jesus entendeu o seu ministério à luz da profecia acerca dele, de que ele não viria para ser servido, mas ele viria para servir. E na perspectiva escatológica de Isaías, na Bíblia, você vai encontrar que o maior serve o menor. Que Jesus Cristo, sendo Ele o servo do Senhor, mas sendo Ele Deus, se torna o servo do Senhor. E nos Evangelhos, o conceito é repetido várias vezes em diferentes passagens, reforçando a mesma verdade. A verdade de que quem quer ser grande no reino de Deus, precisa primeiro servir. Quem quer ser grande no reino,
a dinâmica do crescimento é para baixo. A dinâmica do crescimento é servindo. E aí você vai perceber nessa passagem, nessa famosa passagem que nós temos diante de nós, a passagem de João, capítulo de número 13, que Jesus toma uma toalha, uma bacia, e ele lava os pés de seus discípulos. E o texto vai dizer, no versículo 14 especialmente, que Jesus disse assim: ó, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Aí a gente entra no assunto que a gente tem tratado aqui. Lavar os pés uns aos outros. Eu, a Vandinha, o Isaí e o Marcos fomos a uma conferência em São Paulo recentemente. E nessa conferência, para nossa surpresa, eles praticaram o lava-pés de fato. Nós não fomos lá na frente, porque só alguns foram chamados. Só alguns foram. Mas foi bem interessante. É claro que foi um ato simbólico, não é algo que eles fazem regularmente, mas na conferência colocaram várias cadeiras, várias bacias, várias toalhas, e os que estavam ali participando foram convidados a subir como alguém e lavar os pés uns dos outros. Foi bem impactante. Foi bem interessante. Não é algo que a gente está acostumado, né? A fazer e a ver. Logo foi bem chocante. E eles fizeram. E eu estava lá atrás, sentindo um pouco de dor, estava lá atrás, sentado, e vi aquela cena, né? Tirando o sapato, tirando a meia, colocando o pé dentro da bacia, lavando, esfregando, depois secando. Eu falei, a gente se constrange às vezes vendo isso. Eu acredito que alguns se constrangeram também fazendo ou recebendo, né, essa ação. Mas o fato é, irmãos, que Jesus nos ensinou essa prática e Ele nos ensina uma lição, um princípio maravilhoso aqui, que alguns vão entender, na minha concepção, de uma forma um pouco equivocada, e até como costume, cerimônias de lava-pés. Para lavar os pés, se perde. Vai entender por quê. Lavar os pés uns aos outros. Por que Jesus nos ensinou a lavar os pés uns aos outros? Por que Ele disse, se eu sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês precisam fazer isso uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. O que de fato isso significa? Com a ajuda do Espírito Santo, que é aquele que abre o nosso entendimento à palavra de Deus, podemos aprender algumas lições importantes, preciosas, por meio dessa passagem bíblica, lições que nos conduzirão ao nível mais elevado de espiritualidade na obra de Deus, pois se desejarmos agradar a Deus e seguir o exemplo de Jesus Cristo, na nossa caminhada cristã prática, temos que começar por aqui, temos que aprender a lição dessa passagem, temos que aprender os princípios desse texto, que não necessariamente se prende ao rito de lavar os pés, mas é algo muito mais profundo que isso. Em primeiro lugar, como eu disse, mais uma vez eu repito, a gente não vai terminar essa mensagem hoje. A gente só vai começar ela aqui e vai terminar semana que vem.
Em primeiro lugar, eu aprendo nessa passagem que no reino de Deus, o maior sempre é o menor. É a primeira coisa que eu aprendo. No reino de Deus, o maior é sempre o menor. Jesus e seus discípulos estavam reunidos no cenáculo. Era a festa da Páscoa, de acordo com a passagem que a gente leu, e os discípulos sabiam perfeitamente que alguém teria que tomar a atitude de lavar os pés dos outros, pois as condições poeirentas, sujas daquela região requeriam que os pés daquelas pessoas fossem lavados. Afinal de contas, estavam numa casa mobiliada, emprestada, e era de bom tom que não sujassem aquela casa. E eles vieram caminhando, com sandálias, ou descalços talvez, não sei, e os pés estavam sujos. O problema era que só os menores é que lavavam os pés dos outros. Eu acredito que os discípulos estavam até dispostos a lavar os pés de Jesus. Agora, eu creio que nenhum deles ali concebia lavar os pés dos outros que estavam ali. De Jesus até tudo bem, porque ele é maior que eu. Mas dos outros, não. E considerando que naquela sociedade a tarefa de lavar os pés era reservada aos servos mais humildes, todos ficaram com os pés empoeirados, esperando pelo outro. Quem era o menor? Quem era o maior? Era a pergunta que eles deviam estar fazendo ali. Quem é o menor aqui? Quem é o maior aqui? Será que eu sou mais do que o meu irmão? Será que o meu irmão é mais que eu? Quem é o maior? Quem é que vai tomar atitude? Quem é o menor? Esse era o questionamento, talvez silencioso, de todos ali presentes. Era um ponto tão melindroso que eles nem mesmos iriam falar sobre o assunto. Ninguém desejava ser considerado o menor naquele meio. Interessante que nem mesmo companheiros costumavam lavar os pés uns dos outros, exceto muito raramente, e como sinal de profundo afeto. Então, enquanto os discípulos discutiam, pensavam, conjecturavam, questionavam silenciosamente sobre quem era o maior e quem era o menor, o mestre, o Senhor, pega uma toalha, uma bacia, e ele redefine o que significa a palavra grandeza no reino de Deus. Imagine os irmãos, o rosto dos discípulos de espanto, quando Jesus se levanta e se dispõe a lavar os pés deles. Devem ter ficado chocados. Não nego a interpretação que muitos dão ao fato, dizendo que esse procedimento de Jesus serve como símbolo de purificação espiritual, mas eu gosto de explorar a lição da grandeza de Cristo aqui. Eu exploro a lição de que é exaltado quem se dobra, é exaltado quem é humilde, é exaltado quem se curva, é exaltado quem não se vê como alguém que é exaltado quem não tem, é exaltado quem se vê como servo de todos. Aqui está o modelo cristão de humildade, aqui está o maior exemplo de serviço abnegado que foi ampliado em extremo e supremamente por meio da morte de cruz de Cristo no Calvário. Aqui eu vejo Jesus nos ensinando a primeira lição, a primeira coisa que aconteceu aos discípulos por meio dessa atitude de Jesus foi um sentimento de vergonha. Eles se sentiram envergonhados por estarem se submetendo àquela situação. E o texto deixa claro isso. Veja que enquanto todos estão em silêncio, pasmados, observando os gestos de Jesus, Pedro, talvez em lugar de todos, disse com certo tom de desaprovação que Jesus não deveria se rebaixar a tanto e lavar os seus pés. Pedro não conseguia enxergar além do gesto de Jesus. E havendo dado o exemplo,
de servo perante eles, a Bíblia diz que ele os chamou para o caminho do serviço. Mais uma vez eu repito o texto. Ele diz: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. De certo modo, preferiríamos ouvir o chamado de Jesus para negar pai e mãe, casas e terras, por amor do Evangelho, a ouvir uma ordem de lavar os pés dos outros. A autonegação radical dá uma sensação de aventura. Se abandonarmos tudo, teremos até mesmo a possibilidade de um glorioso martírio. Mas que valor tem, que glória há no serviço de lavar os pés dos outros? Parece que no serviço de lavar os pés dos outros, a gente é levado a alguma coisa terrena, algo ordinário, algo trivial, algo sem sentido, algo sem importância. Por que eu tenho que lavar o pé do meu irmão? O que Jesus está querendo ensinar com isso? Que valor tem isso? Tudo bem, Jesus, se eu me chamar para eu negar o meu pai e a minha mãe e tal, ir para uma aventura radical, largar minha terra, minha parentela, tudo bem, agora lavar o pé do outro? Por quê? A gente não considera que quando servimos encontramos grande liberdade. A gente não considera que o serviço, ele capacita-nos a dizer não aos artifícios de promoção de autoridade deste mundo. A gente não considera que o serviço acaba com a nossa necessidade e desejo de uma ordem de importância. A gente não considera que o serviço tira a gente do foco. A gente não considera que o serviço ao outro liberta-nos do nosso egoísmo. A gente não considera que o serviço ao outro tira a gente dessa cultura do consumo, da insatisfação e do eu, do ego. A gente não considera isso. O reino de Deus, irmãos, não pode ser assemelhado a um, desculpe, mas eu preciso colocar isso aqui, a um galinheiro. Você sabia que no galinheiro não há paz entre as galinhas até que fique claro quem é a mais importante? Quem é que manda? Até que fique claro quem manda no galinheiro e quem é menos importante ali, não há paz. Então tem o puleiro de cima, o puleiro do meio, o puleiro de baixo. A gente não pode considerar no reino de Deus essa questão. Quem é o maior? Quem é que manda? Quem está por cima? Não. A gente tem que ver o reino de Deus de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus foi diferente. Sendo Ele Senhor, sendo Ele Mestre, Ele serviu. A dinâmica do reino é diferente. Um grupo de pessoas não é capaz de estar junto por muito tempo até que fique claramente estabelecida a ordem de importância. Podemos vê-lo facilmente em situações tais como onde as pessoas se assentam. Por exemplo, como caminho em relação uns aos outros. Quem sempre cede quando duas pessoas falam ao mesmo tempo? Quem fica atrás quando determinado trabalho precisa ser feito? Quem se prontifica a fazê-lo? Dependendo do trabalho, pode ser um símbolo de senhorio, ou dependendo do trabalho, pode ser um símbolo de servidão. Então eu ou vou na frente, ou eu não vou à frente. Essas coisas estão estampadas, irmãos, no rosto de uma sociedade que está muito preocupada com essa questão.
de importância, de poder. Mas isso não pode prevalecer na igreja. Isso não pode prevalecer no reino de Deus, aonde Deus está reinando. Porque onde Deus está reinando, gente, a gente não tem que olhar as pessoas de cima para baixo. Porque se o nosso mestre, o nosso Senhor, se ajoelhou para lavar o pé empoeirado e sujo dos seus discípulos, quem sou eu e você, comedores de feijão com arroz e pizza em fim de semana, para querer se achar alguma coisa dentro do reino de Deus? Se Ele é o Senhor e Mestre e faz isso, o que eu tenho que fazer? Então os irmãos imaginam a cena e imaginam a lição que Jesus estava dando. O ponto aqui, irmãos, não é que a gente tem que abolir liderança, não. Abolir a autoridade que as Escrituras falam de autoridade e liderança das pessoas. Não. A palavra de Deus é clara em estabelecer liderança. E a gente tem que respeitar. Liderança é autoridade. Essa questão da submissão à autoridade na Bíblia é muito séria. Mas qualquer sociólogo demonstraria de imediato a impossibilidade de tal tarefa. Mesmo entre os judeus e discípulos, vem facilmente a liderança e a autoridade. O importante é que Jesus redefiniu completamente o que de fato significa liderança e autoridade, mostrando que liderança, que de fato é liderança, é uma liderança servidora. É uma liderança que serve. Não uma liderança como chefia. Quem é o líder da igreja? É aquele que mais serve. Esse é o líder. É aquele que ensina as outras pessoas como deve se servir. Isso que é liderança. Liderar através do serviço ao próximo, irmãos, é um grande ensinamento. Jesus disse que aquele que quer ser o primeiro deve ser o servo de todos. Paulo aponta para este mesmo tipo de modelo de liderança quando exorta os crentes de Filipe a terem a mesma atitude que Jesus teve. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, Paulo disse assim a respeito de Jesus, ensinando os crentes de Filipe. Olha o que ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus, não usa isso como usurpação, ele faz isso aqui, ó, ele desce, ele se humilha, ele se esvazia, ele serve, ele vai até a cruz, ele morre, e aí Deus o exalta. É assim, porque na Bíblia há uma frase que a gente precisa guardar no nosso coração: os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão abatidos. Então, no reino de Deus, nós precisamos servir, nos humilhar. Esse é o desejo do nosso Deus. Jesus nunca ensinou que todos tinham igual autoridade. Na verdade, ele tinha muito o que dizer sobre a autoridade espiritual autêntica e deixou claro que muitos não possuíam autoridade. E as pessoas viam a autoridade de Jesus. Não era porque ele servia que ele não tinha autoridade. Pelo contrário, as pessoas, quando ouviam ele pregando, diziam assim: como que esse homem prega com autoridade? Que autoridade? Com que autoridade ele faz essas coisas? Não é assim que o pessoal dizia? Mas a autoridade da qual Jesus falou não é aquela que o indivíduo atribui importância a si mesmo. Devemos entender com clareza a natureza radical do que Jesus ensinou sobre este assunto. Ele não estava simplesmente invertendo a ordem de importância, como muitos supõem. Ele estava abolindo essa visão de autoridade baseada no próprio indivíduo como superior ao outro. A autoridade da qual ele falou não era uma autoridade de manipulação, de controle.
era uma autoridade de função, era uma autoridade de serviço, era uma autoridade não de status, não de poder, mas é uma autoridade de servir. Jesus declarou em Mateus 20, 25 a 28, o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Ele rejeitou total e completamente os sistemas de ordem de importância do seu tempo. Como, pois, devia ser entre eles? Ele disse assim: quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, a autoridade espiritual a que Jesus se referia não era uma autoridade que se encontrava numa posição, num título, mas era a autoridade que se encontrava na atitude de pegar a bacia e a toalha para lavar os pés dos outros. E o que ele queria ensinar com isso? Em segundo lugar, além de o texto nos ensinar que no reino de Deus o maior é sempre o menor, essa passagem também nos ensina que servir ao irmão é a principal tarefa do cristão. Servir ao irmão, servir ao outro, é a principal tarefa de um cristão. Qual é a principal tarefa de um cristão no reino de Deus? Servir as pessoas. Essa passagem nos ensina isso. O ministério de Jesus nos ensina isso. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele colocou novamente suas vestes, se sentou e ele fez uma pergunta para os discípulos muito importante. Vocês entenderam o que eu fiz? Conseguiram compreender o que eu fiz? Em outras palavras, entenderam o significado espiritual de lavar os pés? Conseguiram captar o porquê que eu fiz isso? Qual foi o meu propósito? Que princípio eu estou querendo ensinar? Creio que esta pergunta do Senhor é dirigida também a nós hoje. Certamente ela é dirigida a todos nós. E algo muito poderoso e profundo estava acontecendo ali. Cristo estava ensinando aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja, uma das mais importantes tarefas e princípios que um cristão pode aprender. Mas será que nós entendemos a profundidade do que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos? A gente já disse aqui que Jesus não estava instituindo um ritual para ser exercitado ao longo dos séculos na igreja. Assim como a Santa Ceia, assim como o batismo, ele não estava fazendo isso. Se fosse assim, ele o teria instituído, treinado os discípulos. Né? Comentários bíblicos, quase que sem exceção, dizem que o significado dessa passagem está no exemplo de humildade dado por Jesus. Ele assumiu uma posição inferior para mostrar como nós devemos ser humildes. A maioria dos comentários dizem isso. Diz isso. Contudo, irmãos, eu acredito que esta interpretação de que o maior exemplo aqui, o maior ensinamento aqui é a humildade, eu acredito que essa interpretação omite o significado da passagem. Afinal, Jesus já havia dado o exemplo de humildade a tomar a toalha e a bacia no que diz respeito à sua humanização. Ou seja, ele se tornou carne, humilde, deixou de lado a sua glória, deixou de lado a sua posição, e ele se tornou servo. Ali já era uma atitude de humildade. Mas esta passagem nos diz muito mais do que isso, de humildade. Creio que Jesus estava dando o exemplo do tipo de manifestação física que ele mais desejava na igreja.
Eu vejo que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos e à igreja de que tipo de manifestação ele queria ver nos seus discípulos. Enquanto eles estivessem, caminhando, congregando, caminhando junto com os outros, que tipo de manifestação física Jesus queria que os seus discípulos tivessem? Sabe qual era? De pegar a toalha e de servir o outro. Jesus, irmãos, falou de várias manifestações físicas que ele esperava que os seus discípulos verdadeiros tivessem. Ele falou da manifestação de tomar a cruz, ele falou de dar a César o que é de César, de andar a segunda milha, ele falou de muitas coisas. Mas de todas as manifestações, uma das mais inusitadas que Jesus Cristo falou, foi o chamado que a gente tem, o chamado que ele nos deu, o chamado que ele colocou sobre a igreja, de a igreja pegar a toalha, de a igreja pegar a bacia e de a igreja lavar o pé do outro. Vocês podem me perguntar, por que não lavamos os pés uns aos outros na igreja hoje? Porque não é literalmente que Jesus está querendo ensinar. Ele está querendo ensinar algo mais profundo. Ele está querendo nos dizer que a atitude que ele quer ver na igreja é a atitude do serviço. E não necessariamente de pegar a toalha literalmente, a bacia literalmente e lavar os pés dos outros. E aí, irmãos, que eu queria que vocês abrissem duas passagens comigo. Abra, por favor, Gálatas 5,13. Vamos ver se não é exatamente isso que Paulo entende. E ele fala tanto aos Gálatas e aos Efésios. Gálatas 5,13. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Vai para Efésios, capítulo número 5. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Irmãos, nós descobrimos esta verdade da Bíblia porque a gente percebe tanto em Jesus como nas palavras do próprio apóstolo Paulo que essa é a missão da igreja. E aí eu pergunto, quantos de nós, de fato, temos um entendimento prático do que significa servir ao outro em amor, no temor de Cristo? E como devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo? É fácil compreender como uma esposa deve submeter à autoridade espiritual do seu esposo santificado. E o mesmo é verdade para os filhos submeterem aos pais que são santificados. Mas de que forma, na prática, servimos e nos submetemos uns aos outros na casa de Deus? O que isso significa na prática? Creio que se entendermos o que Jesus fez quando ele lavou os pés dos seus discípulos, entenderemos os conceitos de serviço e submissão, gente. Veja que servir uns aos outros com amor e submeter-se uns aos outros no temor santo significa muito mais do que receber ordens. Significa muito mais do que subordinar-se à autoridade de alguém superior a nós. A Bíblia é tão forte nesse quesito que ela diz que aqueles que fazem o que alguém que é superior manda,
eles são considerados como servos inúteis. Olha que coisa. Porque se está fazendo o que está mandando, não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. Então o que é servir nesse padrão? O que é se sujeitar nesse padrão, gente? Nesse padrão de Cristo, nesse padrão santo. Servir um ao outro com amor, servir um ao outro no temor do Senhor. O que significa isso, se não significa receber ordens, subordinar-se à autoridade superior e simplesmente praticar? O que isso significa? Estas verdades gloriosas são reveladas unicamente dentro do contexto de pegar a toalha, e assim como a cruz é um símbolo de submissão, a toalha é o símbolo do serviço cristão. O serviço cristão. Irmãos, eu vou terminar por aqui, dizendo o seguinte aos irmãos: Jesus nos convida a servir uns aos outros. E o que eu posso dizer para os irmãos no primeiro momento, a próxima mensagem vai complementar essa, é que servir é o ato visível do amor. Eu posso dizer que eu amo o meu irmão, a minha irmã, mas se eu não sirvo ao meu irmão e à minha irmã, eu não o amo. Porque o serviço ao próximo, o serviço ao outro é uma atitude visível do meu amor. Porque amar, irmãos, não é um sentimento. Eu não posso amar só de palavras. O amor cristão é atitude. E como é que eu demonstro que eu amo o outro? Servindo essa pessoa. De modo que servir é a expressão máxima de um discípulo de Jesus. E nós somos convocados a servir no contexto da comunidade cristã. Nós somos chamados a nos dedicar no cenário das nossas comunidades. A gente serve a igreja, a gente serve ao mundo. A gente serve a igreja, a gente serve a cidade. A gente serve aos irmãos e serve à sociedade. Nós fomos chamados a servir aqui dentro e do lado de fora. Essas duas coisas estão conectadas. A missão de levar o amor de Jesus às pessoas está intimamente ligada ao serviço que prestamos uns aos outros. E é exatamente isso que Jesus nos ensina através desta passagem que a gente acabou de ler aqui. A igreja cristã, guarde bem isso, é a comunidade do servo sofredor. A igreja tem uma missão, e essa missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. Jesus, irmãos, viveu para servir. E a igreja precisa servir também. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, diante de tantas mensagens que eu preguei sobre essa passagem e outras parecidas com essa, eu diria que o título é A Igreja que Serve. Qual é a igreja que serve? É a igreja que está engajada no serviço. Porque a igreja que não está engajada no serviço, a igreja que não serve, ela não serve. Entendeu o trocadilho? Qual é a igreja que serve? Qual é a igreja que de fato vale a pena estar engajada nela? É a igreja que serve. A igreja que está pronta para servir. Então, eu preciso fechar essa mensagem dizendo isso. A igreja é a comunidade do servo sofredor. E a missão da igreja é entendida na missão de Cristo. E a missão de Cristo foi servir ao outro. Gente, ele pegou a toalha e a bacia e lavou os pés sujos
empoeirados dos seus discípulos. E depois que ele fez isso, ele perguntou: você entendeu o que eu fiz? Vocês entenderam? Ei, você, entendeu o que eu fiz? Se eu sou o Senhor e servo, se eu sou o Senhor e mestre, e servir a vocês, vocês também têm que servir uns aos outros. Como é que a gente entende grandeza no reino de Deus? Como é que a gente entende autoridade no reino de Deus? No serviço. O maior é o que mais serve. Entenderam? Na próxima semana a gente vai entender de modo prático o que significa servir o outro. Colocar algumas coisas, algumas questões, algumas indagações, para que a gente possa refletir, pensar o que de fato, na prática, significa servir o meu irmão na igreja. Amém?